Alô, muito boa noite, meus amigos e amigas aqui da nossa TV Estação 26. Mais uma vez aqui às quartas-feiras, às 20 horas, Direito DF comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Hoje vamos comentar, falar sobre o direito dos autistas. Tá? Então, você que está aí ligado e antenado, conectado à nossa rede Estação 26, vamos aí falar sobre o direito dos autistas. Tá? Fique ligado. E olha só, nós vamos estar aqui, tá, com uma pessoa qualificada, conhecedora do assunto. Só que antes de entrevistado começar aqui, eu vou falar aqui uma pequena historinha acerca do direito dos autistas, tá, ok? Então, você que está aí, baixe o nosso aplicativo, compartilhe com o maior número de pessoas possível, que tenho certeza que você vai levar um pouco mais de conhecimento a quem quer que ouça e que veja. Olha só, o Dia Mundial do Autismo foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2007, com o intuito de conscientizar a população acerca desse transtorno, que atinge cerca de 70 milhões de pessoas. Desde então, o dia 2 de abril é celebrado anualmente em todo o mundo com uma série de eventos que tem como objetivo informar as pessoas a respeito do assunto, mediante troca de experiências e ações de combate ao preconceito que ainda é muito sobre o autismo. Tá? A legislação brasileira confere especial proteção ao autismo. Temos também a Lei 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Tá, ok? Então, fiquem ligados. Hoje nós trouxemos aqui o Dr. Edilson Barbosa, da OAB Ceilândia, que também faz parte, né, do grupo, de uma diretoria que trabalha com autismo. Muito boa noite, Dr. Edilson. Seja muito bem-vindo à nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF. O senhor que já é um dos nossos frequentadores aqui do nosso Direito DF. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema sempre relevante para a sociedade, não só de Ceilândia, nós estamos em Ceilândia, mas de Brasília, do Brasil e do mundo, porque a internet hoje nos rompe, né, do local. E é um prazer agora vir, convidado por vocês, falar sobre o autismo. Eu sou hoje diretor jurídico do Movimento Orgulho Autista Brasil. Nosso presidente é o Fernando Cota. Nós temos uma diretoria, a maioria de pais de autistas, de mães de autistas e também de autistas, porque não adianta falar da pessoa sem ter ela, né? Então nós tivemos o cuidado de colocar dentro do MOAB autistas. Então olha só aí, você ouvindo, que você vai ter conhecimento e ter explicações de uma pessoa com conhecimento de causa, ok? Então, doutor, alguns questionamentos nos chegaram aqui antes, que nós divulgamos qual seria o tema, e, por exemplo, assim, muitas pessoas não sabem o que é autismo. O que é o autismo? Bom, o autismo, a pessoa ela nasce com o autismo, mas não é considerado uma doença, né? É considerado um espectro. Por quê? Porque não tem só um tipo. A pessoa, quando ela tem uma dor de cabeça, ela tem uma dor de cabeça. A pessoa, quando está com um problema no estômago, está com um problema no estômago. Quando ela tem um câncer, né? Vai se tratar. Agora, o autismo, ele não tem aquela definição concreta e completa. A pessoa, ela nasce com o autismo e aí tem vários graus. Por isso que chamamos de espectro. Então, a pessoa nasce com aquele espectro e aí depende muito na hora da avaliação, na hora de você laudar por um profissional competente. Geralmente tem que ser o médico, né? O médico tanto psiquiatra ou neuro. E aí não é somente de olhar ou de fazer um exame. São características, são comportamentos. Então, conforme aquela característica, aquele comportamento, o autista, Mazinho, ele poderá ser laudado como um autista leve, ou como um autista moderado, ou um autista severo, aquele que você não consegue, ele não consegue se comunicar. Então, o autismo é isso, é um espectro. É quando a pessoa, aquela criança ou aquele jovem, ou mesmo um adulto,
ele pode estar na fase adulta e ser laudado como um autista. Tá ok, doutor. Olha só, com isso acabou de responder uma outra pergunta que tínhamos aqui, que era como pode os pais desconfiar que seu bebê pode ter transtorno do espectro autista? Você acabou de responder em parte. Antes, doutor, eu quero dar aqui um alô pro meu amigo e telespectador Cleiton Nobre Damasceno, que está aí ligado ao nosso Direito DF, curtindo mais uma vez e dando esse prestígio ao nosso Direito DF. Então, o Cleiton Nobre fala assim: boa noite, Mazinho. Conheço alguns autistas e todos têm uma inteligência incrível. Cleiton, com certeza, todos eles são muito inteligentes e você tem certeza que você, nesse convívio diário com alguns colegas e pessoas autistas, tem se destacado e tem tudo para nos ensinar também, tá? Então, hoje a gente está aqui com o Dr. Edilson Barbosa, que vai trazer mais algumas explicações para quem de direito e para quem quiser divulgar e conhecer um pouquinho mais. Doutor, então, como os pais podem desconfiar que o filho pode ter esse autismo aí, desde bebê, por exemplo? Bom, aí os pais geralmente esperam uma criança 9 meses, né, ou 7 meses, ou 8 meses, mas quando nasce essa criança, todos querem que seja uma criança sadia, com saúde, né, e que possa trazer naquele momento aquela satisfação de ter essa criança. Agora, algumas vezes, essa criança, mesmo ali pequenininha, durante a fase de crescimento, os pais devem notar, e principalmente nota quando é o segundo filho ou o terceiro filho. Quando é o primeiro, geralmente é difícil notar. Não tem experiência, né? Tudo é bonito, tudo é legal. Agora, o principal, Mazinho, é quando o comportamento daquela criança é diferente. Por exemplo, quando a criança é autista, ela geralmente tem a dificuldade de comunicação, né? Então você conversa com sua criança e ela não te responde, ela não olha no seu olho, né? Uma criança que ela fica lá no berço, inerte, ela não se movimenta e não faz aqueles... Não interage, né? Não interage com então os já pais. são alguns sinais disso. Alguns pais até reclamam que quando coloca a criança no berço e coloca aquele brinquedo girando, ela nem presta atenção. Geralmente, essa criança, quando tem o espectro autista, ela não interage não com os pais, ela não interage com os irmãos, com a avó, com os membros da família. Então, geralmente, quando os pais verem esses 3 tipos de comportamento, a comunicação, a interação e a forma de barulho, de ficar uma criança agitada, pode ir atrás, porque certamente será diagnosticado como uma criança autista. Muito obrigado pela explicação. Eu quero deixar aqui um grande alô à Dona Maria das Graças, né? A Dona Graça, tá? Também a esposa do Cleiton e para suas 2 filhas. Obrigado por estar aí sempre conectado conosco. Também ao Jofre Bezerra, aí, um grande abraço a todos vocês, tá? E, Cleiton, muito obrigado aí, tá? Ele está comentando ali, doutor, que muitas vezes eles nem olham nem para tirar uma foto, né? É um comentário também, do nosso internauta ali. E também, Mazinho, a criança autista, ela tem dificuldade em aceitar e suportar o barulho. Não sei se vocês viram ontem numa reportagem, Isso, né? Aí é uma lei, né? Uma lei municipal, no qual uma criança escreveu para os vereadores para aprovarem uma lei para proibir os fogos de artifício, porque quando passa... Eles tinham hipersensibilidade, né? Eles têm hipersensibilidade. E nós aqui em Ceilândia, em Brasília, temos que disciplinar, temos que também orientar os motoqueiros. Não sei se vocês estão percebendo que a maioria deles tira o silencioso das motos. E faz aí, aquele barulho do tamanho. O barulho, ele atinge diretamente o autista que não suporta esse tipo de barulho. É isso aí. Olha só, estamos aqui hoje falando sobre o direito do autista com o Dr. Edilson Barbosa. E eu quero deixar aqui um grande abraço aos nossos apoiadores, tá? Ao Colégio Crescer, que fica na QNN 18, tá? Aqui próximo à Fundação Bradesco. Também a Autopeças, né? E também serviços mecânicos e de elétrica, Autopeças Campos. Fica na QNN 18 também, Conjunto H, lote 29, bem em frente à Fundação Bradesco. E também a Autoescola Habilitar, tá?
O Autoescola Avenida, né? E a Clínica Habilitar. Se você está aí precisando tirar sua habilitação, renovar sua habilitação, procure aí a Autoescola Avenida e a Clínica Habilitar. São alguns dos nossos apoiadores. Além da Tina Tecidos, aqui na Ceilândia Centro. E um grande abraço a Delinha e para o Divino, também para a Tatiane, que estão aí em São Miguel do Araguaia e sempre antenados e conectados à nossa rede Estação 26, em especial aqui no Direito DF. São exatamente 20 horas e 11 minutos. Estamos aqui a falar sobre o autismo, sobre o autista e sobre os direitos do autista. Doutor, no início eu citei um preâmbulozinho, mas você pode citar algumas legislações que protegem, que falam sobre os autistas, os direitos dos autistas? Claro, olha só. Eu comentei agora há pouco uma criança que orientou, que sugeriu à Câmara de Vereadores a aprovar uma lei para proibir os fogos de artifícios, principalmente durante algumas festas, né, que são tradicionais no município, e também no fim de ano. E ele conseguiu isso, né? E ele conseguiu. Então o prefeito sancionou a lei e virou uma lei municipal. Então, a legislação e os municípios dependem muito. Então, vários municípios, eles aprovam leis. E aí são de várias formas de proteção aos autistas. Como, por exemplo, essa de não aceitar barulho, né? Tem leis também que, aprovadas em câmaras de vereadores, que instituem uma identificação ao autista. Porque o autista, ele, apesar de ser uma pessoa com deficiência, ela não demonstra essa deficiência. E aí, vários autistas, e mães e pais, sofrem o preconceito, principalmente na fila do banco, na vaga de um deficiente, porque a pessoa com deficiência, você vê que é ou cadeirante, ou com a muleta, ou um cego. Agora, o autista não é visível assim, isso, né? Então, existem leis, e aqui em Brasília está tramitando na Câmara Legislativa uma identificação. Então, são leis que são aprovadas esporadicamente, que garantem aos autistas esses direitos. Agora, nós temos 3 leis principais. A Constituição Federal, principalmente na hora que fala dos direitos individuais e coletivos. Certo. Então, eu gostaria que os seus telespectadores que estão nos assistindo agora e depois, né, que isso aí repete várias vezes. Exatamente. Daqui a pouco está aí no YouTube, vai estar aí no Facebook e ao vivo. Que leiam, viu, Mazinho? O artigo 5º da Constituição. Lê, dá uma lida. É como se fosse um livro de cabeceira. Dê uma lida nos artigos, nos incisos. Dê uma lida no artigo 6º da Constituição. Ali, certamente, tem alguns pontos que vai proteger os autistas. E, no Brasil, nós temos uma lei que você citou, que é a Lei Berenice Piana, que é uma mãe de um autista de São Paulo, que lutou para que o Congresso Nacional aprovasse essa lei. E a lei foi aprovada em 2011. Pasme. Temos pouco tempo, não temos? Pois é. De uma legislação bem recente, né? Que possa proteger os autistas. Bem e recente. O principal dessa lei é igualar o autista como uma pessoa com deficiência. Então, a partir de 2012, tudo que tiver garantido para a pessoa com deficiência, o autista tem direito também. Como, por exemplo, eu vou dar 3 exemplos, que é a vaga especial, o direito a transporte gratuito, né? O direito também, Mazinho, ao BPC, que é o benefício de proteção continuada, né? do INSS, muita gente chama de aposentadoria, mas não é. Aposentadoria é para quem contribuir com o INSS. Isso é um benefício. É um benefício. Então, com a Lei Berenice Piana igualando os autistas a uma pessoa com deficiência, todos têm direito. Uhum. E mais... Lembrando aí, né, doutor, que para ele ter direito, ele tem direito, mas para fazer jus a esse direito, né, a renda per capita da família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Esse que é um dos grandes problemas da maioria das famílias de autistas. Às vezes não consegue por causa disso. Com deficiência, que é a renda per capita. Porque para ter acesso ao BPC são 2 categorias. Idoso, a partir de 65 anos, sendo homem ou mulher, não importa. Exatamente. E a pessoa com deficiência. E com a Lei Berenice Piana, os autistas têm direito. Mas a maioria das vezes a família esbarra na hora da renda per capita. Exato. E hoje o Senado até discutiu derrubar isso ou aumentar essa renda para que mais autistas tenham chance de ter o benefício.
E uma outra que eu gostaria de deixar para vocês é o direito à isenção de impostos, né? Então, o autista, mesmo criança, viu, pessoal, tem direito. E aí é claro que o carro vai ficar no nome dos pais. Mas tem direito à isenção do IPI, do CMS, né? Do IOF, né? Para compra. Quando for uma compra financiada. Uhum. Então, o autista e sua família têm direito à isenção. Quem trouxe isso foi a Lei Berenice Viana. Temos também a lei no DF, que é a Lei Fernando Cota. Fernando Cota é o nosso presidente do MOAB, o Movimento Orgulho Autista Brasil. Essa lei é a lei número 4.568 de 2011. Veja que o DF saiu na frente. Enquanto a lei nacional foi em 2012, em Brasília, pasme, viu, Mazinho? Um ano antes. O governador, então, vetou essa lei. Mas a Câmara Legislativa, os deputados derrubaram. E aí foi na marra. Existe a lei Fernando Cota em Brasília por uma pressão dos pais e dos próprios autistas. Que ótimo. Então tá aí você, meu telespectador, conhecendo um pouquinho mais sobre a legislação acerca dos direitos dos autistas. Eu quero deixar aqui um grande abraço ao Serrinha, que entrou aí e está curtindo o nosso programa aqui, Direito DF. Também ao pessoal da a Superintendência de Resíduos, tá? Para a Aninha, tá ok? Para a Juliane, para todos vocês que estão aí sempre conectados à nossa rede Estação 26. Um grande abraço a todos vocês. Doutor, nós falamos aí que o autista ele também tem direito ao BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada. Ele tem direito à dedução e isenção de alguns tributos, né? De alguns impostos. Eles também têm direito à dedução do imposto de renda, né? E restituição do imposto de renda, que estão dentro dos seus direitos. E como é questionado, como é lidado a questão da educação para o autista aqui no Brasil? Olha só, o autista, ele tem direito, Mazinho, de ter na sala de aula turma reduzida. Como nós falamos, é um espectro, né, no qual depende muito do nível e do grau do autismo. Então, principalmente o autista severo, moderado, ele tem direito a matricular-se em turma reduzida. E em Ceilândia e em Brasília nós temos várias. Inclusive ontem eu fiz palestras na escola classe 36, aqui no Penorte. Visitei algumas salas de aula com turma reduzida. Então o DF está cumprindo, né, esse direito do autista. Ele tem direito também, Mazinho, de fazer a prova separada. Então o filho de vocês que são autistas, devem cobrar isso. Fazer a prova separada. Às vezes o autista ele não consegue escrever, mas ele consegue se expressar. E aí vai ter que ser uma prova oral. Então depende muito do grau desse autista. Então na educação tem isso, turma reduzida, prova separada, o material didático, se ele precisar, tem que ser diferenciado. E outra, na própria lei, o diretor, o gestor, pode ser escola pública, pode ser escola privada, não pode recusar. Então olha só. Se ele recusar, a própria lei diz que multa de 3 a 20 salários mínimos e, se reincidente, demissão do cargo. Tem sanções para ele, né? Sanções. Então, olha só, não é apenas você que tem filho, mas você que tem um vizinho que conhece e está conhecendo essa legislação, repasse, compartilhe com ele. Doutor, quero deixar um abraço aqui, ó. Você conhece? A doutora Sheila Dias está dando ali um boa noite, né? Que está de olho no direito. E grande abraço para nós aqui. Você conhece a doutora Sheila Dias, né? Está lá no... Sheila, que é da comissão nossa de direito... da educação da OAB de Ceilândia. Abraço, Sheila. Então, um grande abraço a todos vocês aí, componentes da OAB Ceilândia, em especial para a doutora Sheila, que também já esteve aqui conosco. Falando de direito do trabalho. Exatamente. Doutor, na saúde, quais as principais dificuldades que passam os autistas e também as suas famílias, né? Olha só, conforme nós falamos, a criança, quando ela tem a dificuldade de comportamento, de comunicação, de interação, a família tem que procurar a rede de saúde para fazer os diagnósticos, e nós defendemos o diagnóstico precoce, para que aquela criança possa ser laudada e ter as terapias para que elas, no futuro, possa conviver e ter uma vida de qualidade. Então, nós, do MOAB, e nós defendemos que no DF, em todo o Brasil, tenha o Centro de Atenção ao Autista.
E o então governador e então candidato ibanês, quando nos recebeu, prometeu que a residência oficial de Águas Claras, que o governador ele declarou que não ia utilizar, salário, né? não ia utilizar os carros oficiais, nem a residência oficial. Sim, E certo. para a residência oficial iria transformar um centro de atenção aos autistas e também às pessoas com deficiência. Mas hoje eleito Nada disso ainda se cumpriu. não se cumpriu. Mas o governo está aberto, nós temos uma reunião que seria amanhã, foi adiado para segunda-feira, que nós estamos cobrando, se não é em Águas Claras, que seja um outro local para que as famílias que supõem que tem criança com autismo possa ser laudada e aquelas que foram laudadas tenham acesso às terapias. Digo muito, ô Mazinho e ouvintes, que essas mães, esses pais, viram um menino mochila. Passa o dia em terapias, está semana em terapias. É o tempo todo, Então, né? por isso que é justo a isenção de imposto, é justa a vaga diferenciada, é justo você ter na escola aqueles direitos. Então, nós temos que ter em Brasília centros de atenção ao autista. Então, como o senhor disse aí, ó, fica aí um puxão de orelha, né? A equipe de governo, né? Que prometeu e ainda não se fez cumprir. Eu espero que ainda se faça, né? Porque ainda há tempo. Ainda há tempo e semana que vem estaremos lá na Secretaria de Atendimento à Comunidade. Já fizemos uma reunião com o nosso secretário Severino Cajazeiras e nossa intenção, Mazinho, é criar um grupo de trabalho para que a gente possa, pelo menos devagarzinho, implementando políticas para que os autistas possam ser beneficiados, porque eles também, as famílias, pagam impostos como nós. É isso aí. Você está aqui curtindo e ouvindo a explicação acerca dos direitos dos autistas sobre a ótica, né, e a visão aqui do Dr. Edilson Barbosa, membro da OAB Ceilândia aqui, que está sempre conosco, trazendo algumas explicações para nossos telespectadores. Doutor, como logo de início eu citei aqui um pequeno resumozinho, hoje é dia 3 de abril, então se comemora aí, no dia 2 de abril, que foi ontem, o Dia Mundial, né, do Autismo. Você tem algo a acrescentar para o nosso telespectador aí? Desde 2007, a ONU, Organização das Nações Unidas, separou esse dia para a gente conscientizar a população. Porque não é só a família que tem a obrigação de conviver com essas pessoas. A sociedade também tem. Então, por isso que esse dia é um dia de conscientização, Mazinho. E ontem, ao fazer palestra lá na escola classe 36, dos 42 pais e mães que tinham lá, eu costumo falar mães, né? Porque a maioria era mulher. A maioria era mulheres, poucos pais, né? Nós falamos reunião de pais, mas só tem mães. Então, eu até falei, reunião de mães. E lá na reunião das 40 mães, tinha até 3 pais. Só tinha 2 que tinham filhos com autismo. Então você nota que a população está querendo conhecer. Tem interesse, né? Tem interesse, porque na maioria das vezes as pessoas, se não têm os filhos, têm famílias, tem alguém na rua, tem alguém no trabalho, né? Tem alguém no estudo. Tem um autista, Mazinho, que estuda lá, faz direito na faculdade aqui de Ceilândia. Eu acho que até quem tem filho pequeno autista vai conhecer esse adolescente, porque a criança, ela vai crescer, não vai? Exatamente. Vai virar um adolescente. adulto, E depois, adulto. Vai ser um adulto autista ou não? Com certeza. Vai. Então, lá tem um autista severo que está fazendo o curso de Direito, já está no 7º semestre. Então, essas crianças e esses jovens, esses adolescentes, esses adultos, eles têm que se interagir. E nada melhor do que o dia 2, não é só o dia 2, o dia 2 é um momento de conscientização. Exato. Eu mesmo sou chamado para fazer palestra em vários momentos do ano, mas esse dia é especial no mundo. Inclusive, alguns monumentos, e aqui em Brasília também, o Congresso Nacional está iluminado em azul, para homenagear e dizer que os deputados autistas, têm, né? Os senadores têm esse interesse de conscientizar. Inclusive, ontem, o presidente do Senado, o presidente, Davi Alcolumbre, a sessão do Senado
ele estava com o boto do Movimento Orgulho Autista Brasil para demonstrar que ele também está nesse debate de conscientização de todos sobre a importância de discutir o autismo. Que ótimo, obrigado, doutor. Olha só, um abraço aí para o Marcos Bezerra Azevedo, que entrou aí, disse boa noite, ele está aí conectado na nossa rede Estação 26. Eu quero dizer a vocês aí que nós temos também uma vasta programação. Entra aí, compartilhe, baixe o nosso aplicativo. Você tem aí no programa Ielton Ferreira, né? Conversa com o Ielton. Temos também aí Mulheres em Foco, tá? Temos programas religiosos para você que curte aí, programas religiosos, Trilha da Fé, um programa católico, e Hora da Ação, um programa evangélico. Um abraço também para Sirlene Anderson, disse boa noite. Olha só aí, ó. Mano... Ela está nos Estados Unidos, está morando só lá. Tá vendo legal. Como rompe barreiras? Rompe barreiras, tá aí, ó. Ceilândia ao vivo e ela lá nos Estados Unidos. Então, um abraço aí pra Silene aí, né? Silene é minha irmã. Um abraço pra ela aí, tá Beijo. Ok? Estamos aí, ó. Eu quero continuar informando que compartilhe, baixe o nosso aplicativo, compartilhe, com certeza você terá uma vasta e boa programação para você curtir. Então, além do nosso Direito do DF, temos outros programas aqui e também a rádio Estação 26, tá ok? Curta aí, com certeza você terá um pouco mais de conhecimento. Hoje falamos aqui com o Dr. Edilson Barbosa, que explanou aqui acerca dos direitos do autista, que inclusive ontem é considerado pela ONU, dia 2 de abril, Dia Internacional, Dia Mundial do Autista, tá? Da pessoa com autismo. E estamos indo para o finalzinho do programa, são exatamente 20 horas e 27 minutos, e eu deixo aqui a palavra com o doutor Edilson Barbosa para que ele faça as suas considerações finais, doutor. Bem, eu quero dizer à sociedade que se você não tem um filho autista, se você não tem um irmão, se você não tem um parente, você pode ter alguém na rua, alguém no trabalho, alguma mãe, algum pai que tem um filho autista. Só peço para conversar, para abraçar, para dizer como é, o que pode ajudar, porque o autismo, a pessoa com autismo é uma pessoa normal, igual nós. O problema é só no processamento central. Essa pessoa ela tem a dificuldade de interação, ela tem dificuldade com barulho, então é uma pessoa como todas as outras. Agora existe aquele problema que tem que ser superado. E nada melhor do que a família e também a sociedade amparando. E outra coisa que eu queria deixar aqui, Mazinho, que é importante. O Congresso Nacional está discutindo uma lei que foi aprovada na Câmara Federal e agora está tramitando no Senado, que é o próximo censo do IBGE seja incluído ali se tem ou não autista naquela casa. E aí nós teremos uma quantidade oficial de autistas, porque a OMS diz que cada 160 crianças no mundo, uma é autista. No Brasil, se alguém falar para você que tem X autistas, não é verdade. O censo vai dizer. E o censo será importante para os governos, tanto municipal, quanto estadual, como nacional, para implementar a política pública. Aí nós saberemos quantos autistas tem, aonde eles estão e qual o grau. Quantos são leves, severos e moderados, para que possa dar qualidade de vida a esses autistas. Isso aí, doutor. Muito obrigado. Então, se o senhor quiser deixar aí um abraço às pessoas, aí o seu contato, pode ficar à vontade. Nós estamos lá no Movimento Orgulho Autista Brasil. Quem quiser ter acesso a nós, basta ir na página www.moab.org.br. E lá você vai ter todas as informações, os nossos trabalhos, aonde nos encontrar. E estamos também à disposição na OAB. Eu sou presidente da Comissão de Educação, nosso presidente é o Dr. Leonardo. Certamente nós temos várias comissões dentro da OAB e alguma delas vai ter interesse para a sociedade, e principalmente para os autistas. Estamos à disposição. Quem tiver alguma dúvida pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é 619-8404-8555, e nós responderemos as dúvidas aí das famílias e dos próprios autistas. Obrigado, doutor. Tá? Foi muito bom tê-lo conosco aqui. Então, assim, antes de terminar esse programa, eu quero deixar um grande abraço aqui, um alô a todos vocês aí curtindo o nosso Direito DF na M-Norte, também o pessoal do Setor, do P-Norte, da QNQ, todos vocês aí antenados no PSUL, tá? A nossa rede Estação 26, e vocês também nos Estados Unidos, né? Como nós estamos
via internet, isso rompe barreiras. Então, o meu grande abraço, lembrando que estamos aqui todas as quartas-feiras a partir das 20 horas e eu desejo que todos vocês tenham a vitória e o progresso diário. Muito boa noite.